Bom, a partir de agora, a nossa entrevista é com o superintendente da S-Trans, Carlos Daniel. O superintendente gentilmente atendeu o nosso convite aqui no Comando Geral. E aí nós vamos aproveitar bem o tempo para tratar de várias temáticas, viu? Entre elas, o transporte coletivo da capital, mudanças também no tráfego em algumas vias, ações educativas da S-Trans e também atender as demandas. Você pode mandar a sua demanda aqui no 2106-9927, o seu questionamento, a sua pergunta para o superintendente da S-Trans, Carlos Daniel, que já está conosco aqui no estúdio. Superintendente, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Natanael, bom dia a todos. Superintendente, para começar a nossa entrevista, vamos falar de transporte coletivo. Essa semana, inclusive, existiu uma expectativa para uma assinatura de um contrato junto ao BNDES para a revisão do plano de transporte público da cidade, a mobilidade urbana. Foi adiado, mas qual é o planejamento da prefeitura e de que forma esses recursos, que são na casa de mais de R$1 bilhão, podem ajudar a solucionar essa crise no setor aqui na capital? Na realidade, que nós íamos receber era uma comitiva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem realizado, fez um estudo em 21 centros metropolitanos, né? Região metropolitana, eles fizeram um estudo em 21 centros. Esses 21 centros, Teresina foi aqui, Teresina e Timon. E nós vamos receber essa equipe do BNDES que vão dizer o que é que foi feito desses estudos, o que é que Teresina pode receber em termos de investimentos para a melhoria do transporte público. Sabe-se que o transporte vem muita carência, então nós precisamos incentivar novamente a população a usar o transporte público. Para isso tem que haver melhoria. É muito difícil você incentivar o cidadão a usar o transporte se o transporte não for até mais próximo da casa dele, se o transporte não melhorar a qualidade. Então isso está sendo trabalhado e nós estamos aguardando. O pessoal do BNDES marcou para a próxima semana. Houve um problema lá no voo que eles se deslocariam para Teresina, não chegaram aqui. Agora, superintendente, marcaram para a próxima semana. Uma questão sobre o transporte coletivo e esse sistema. Nós tivemos a implantação do sistema Integra aqui em Teresina e que nos últimos anos acabou sendo deixado de lado, e nós temos várias estruturas de terminais de integração, de estações de passageiros que estão sucateadas, né, em uma situação até de abandono. Qual o planejamento do município e de que forma retomar o uso desses equipamentos? Se é viável, a prefeitura já tem estudos, isso vai ser avaliado. E qual o planejamento da prefeitura para a retomada desse sistema, superintendente? Esse estudo que o BNDES vem trazer para a gente já é um estudo envolvendo toda a melhoria do transporte público de Teresina. Ele está fazendo esse estudo que é uma revitalização do projeto. Ele vai adequar o projeto à necessidade de hoje. O projeto que está aí posto foi feito baseado em 2008, plano diretor, acho que 2008, 2000. Então, um projeto completamente ultrapassado, ele já foi implantado com atraso, já precisaria ser feito uma modificação em 2020, 2021. Aí veio a pandemia, atrapalhou totalmente os planos da prefeitura. Aí veio a gestão anterior, abandonou o transporte, deixou acabar tudo. Então nós estamos recuperando, nós estamos com todas as estações pintadas, né? Quase, talvez falte alguma, mas nós estamos quase pintando as estações, estamos com um projeto de revitalização para todas elas. E para os terminais também, nós vamos novamente fazer licitação para que eles sejam totalmente preparados para acoplar nesse novo projeto que vem por aí do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Superintendente, tem alguma previsão para que esses estudos? Porque assim, no transporte público a gente tem naturalmente problemas pontuais, né, e problemas estruturais. Aqui em Teresina, a questão do transporte público tem problemas estruturais muito
graves. A gente cita a questão desses investimentos que foram feitos e que hoje não são aproveitados, né, pela população com esses equipamentos. Tem a questão que aí eu acredito que deve entrar na discussão. Uma cidade como Teresina não deve ficar, não vou dizer refém, mas não deve ter apenas o serviço de rodoviário, né, de ônibus. É possível se pensar em outros modais de transporte? Como é que está o planejamento, o pensamento da Prefeitura no que diz respeito a, de fato, uma reconfiguração dessa mobilidade urbana na capital, e qual seria um prazo que a gente pudesse imaginar que a Prefeitura tem esse projeto baseado em estudos bem elaborados para que a gente pense numa política de mobilidade urbana mais eficiente que atenda a população? Teresina é uma cidade que ainda não comporta, né, o que você fala em termos de trem, de metrô, né? Ainda não comporta por causa do custo operacional do metrô. Nós não temos nenhuma região em Teresina que suporte um metrô para transportar, seja para onde for, de interior do centro para cá, ou daqui para o Parque Piauí, daqui para a Zona Sul, daqui para a Zona Leste. Em nenhuma delas comporta, né, é viável economicamente o metrô, né, o trem. Seria um investimento alto para uma população. Isso, para que você tenha ideia. Para que você tenha ideia, para você fazer 3 quilômetros de linha do metrô, né, de trem, que é o que tem hoje, que vai ser feito nessa composição agora, vai se sair, está previsto, junto ao BNDES também, vai sair ali do metrô, vai desviar ali, quem vai troca-troca, e vai pegar uma linha, está prevista para Timon, né? E vai até o centro de Timon. Ela entra na Avenida Central ali e vai ao centro de Timon. Ali vai ser mais ou menos uns 3 quilômetros, né? E já tem os trens. Os trens já tem aqui na cidade, o Estado já comprou, vai custar 600 milhões. Agora, e para revitalizar o transporte urbano com ônibus novos, né, uma parte de ônibus novos, elétricos, o que tem de mais moderno, vai custar 1 bilhão e 300. Quer dizer, você vai atender 850 mil habitantes, né? Em torno de 200 mil viagens por dia, para atender com 1 bilhão e 300. E vai atender 15 mil viagens por dia com 600 milhões. Então agora, você faz uma proporcionalidade, quase em torno de 8 a 10 vezes o valor da implantação de um sistema e outro. Teresina, como você perguntou, não foi o investimento todo que foi feito, todo permanece aí. A única coisa que foi feita foi quebrar os vidros, né? E quebrar as estações finais, os terminais. Tem 8 terminais, eles estão construídos, a estrutura principal deles está feita, pavimentação em pavimento rígido dentro dos terminais, isso aí está tudo feito. É claro que vai se gastar dinheiro porque houve o abandono dos terminais, na realidade houve o abandono pelo setor público, né? Então precisa ser revitalizado. Por que não é ser feito isso agora? Porque com esse estudo do BNDES, rejuvenescendo o transporte, né? Mudando a configuração, dizendo o que é que Teresina tem necessidade hoje, é que nós vamos poder mexer no que já estava abandonado. Então nós não temos condições de mexer e jogar dinheiro fora. Nós vamos esperar o momento adequado, de acordo com o novo estudo, né? Aí nós vamos trabalhar nesses terminais, mas com certeza esses terminais serão utilizados. Superintendente, agora uma outra interrogação que é feita por toda a sociedade é em relação a população ficar refém do CETUT. O CETUT tem provado por A mais B que não tem a capacidade de operar o transporte público, não tem compromisso com a sociedade, pois não respeita o poder público, não respeita o operador do transporte, descumpre tudo, até a mandato judicial, ordem judicial é descumprido por parte do CETUT. Eu pergunto ao senhor, o que prende o poder público ao CETUT, qual o teor desse contrato que não se quebra esse contrato, tendo em vista que o CETUT já aprovou por A mais B, que tem diversas situações cometidas por eles que já é passivo de quebra de contrato. E por que esse contrato não é rompido, tendo em vista que o CETUT prova que não tem capacidade nem compromisso com a sociedade teresinense em operar o transporte com dignidade aos teresinenses? Nós não temos contrato com o CETUT, né? Na realidade, o CETUT é um sindicato dos operadores do sistema de transporte. O contrato que nós temos são com as operadoras, são com os consórcios. Consórcio Sul, Norte, Leste e Sudeste. Não, o CETUT não representa a gente lá. O CETUT é sindicato dele lá. É como você é funcionário do Sistema Dia de Comunicação
e vamos dizer, tem o sindicato dos radialistas, né? Então, se o sindicato vier tratar aqui com a direção do Jornal Dia, mas é o sindicato que vem tratar. O jornalista não é você que é o sindicato, você é o jornalista. Então, da mesma forma, lá os operadores, eles são sindicalizados ao CETUT, mas o CETUT não representa ele lá dentro da instituição. Então, os contratos, agora vamos ao contrato. Por que não é rescindido o contrato? Existe uma fórmula no contrato. O contrato tem 15 anos de duração, né? Para ser rescindido, uma multa que é melhor mudar o sistema de trânsito da cidade. Melhor mudar o sistema de transporte todo da cidade. É muito caro. Mas, além disso, existe no contrato a responsabilidade pelo custo do passageiro transportado é da prefeitura. Tá certo? E como houve uma queda acentuadíssima no número de passageiros rodando dentro do sistema de transporte, para que você tenha ideia, antes, em 2018, 2019, nós rodávamos em torno de 200 mil passageiros dia, né? 180 dia. Hoje nós estamos rodando com 70, 80. Então, essa diferença de transporte, se você colocar o ônibus na rua, você é obrigado a pagar. E a prefeitura não dispõe de recursos para pagar essa conta. Por quê? Porque nós estamos vendo aí que o valor da passagem, você imagina aí de 2019 para cá, se passaram 6 anos, né? E não houve reajuste na passagem. Como é que alguma coisa você concebe de... O cidadão vai querer o salário dele de 2018 até 2025 sem aumento? Todos têm aumento. Então, deveria ter tido também um aumento da passagem do ônibus. Não houve. Com isso, aumentou ainda mais a conta que a prefeitura tem que pagar. Então, a prefeitura não tem como arcar com todos os custos. Todos os meses nós operamos com déficit. Todos os meses nós operamos com déficit. Porque a prefeitura não pode pagar a realidade, entendeu? Por quê? Por uma série de fatores. Porque a prefeitura recebeu uma prefeitura em situação difícil. O sistema de transporte, com a parada da pandemia, todo mundo foi obrigado a se virar, né? Mudou o modal de transporte, mudou para táxi, para mototáxi, para aplicativo, para ligeirinho, né? Eles formam um grupo de pessoas e pegam um carro só. Então, isso tudo levou o sistema a um desequilíbrio no sistema, que é muito grande. Então, não é muito fácil dizer... O CETUT, né, o CIT, né, que são os consórcios, são culpados do sistema, são também. Eles têm dificuldade em cumprir as regras também. Mas, em função disso, também existe o problema da culpa, também um pedaço, que a prefeitura não tem como manter os subsídios dentro do padrão exigido. Nós fazemos o que nós podemos. O doutor Silvio tem feito um esforço tremendo para aportar recursos para o sistema de transporte. Mas a dificuldade de pagar um passivo que nós temos, né, de 2021, que o doutor Firmino deixou tudo pago, diga-se de passagem, 2021 da 2024, o passivo é muito grande, então nós não temos como cumprir esse passivo. Superintendente, vamos tratar de algumas outras questões pontuais da S-Trans, e aí uma questão que nós recebemos, inclusive, alguns questionamentos nos últimos dias, diz respeito à mudança do trânsito ali na Avenida Noé Mendes, na zona sudeste de Teresina, na região do Grande Liceu. Há, sem dúvidas, ali a grande movimentação de veículos, é um dos principais corredores da zona sudeste, e a prefeitura anunciou que vai iniciar um binário, né? A Avenida Noé Mendes passará a ter uma única, sentido único, e fazendo esse binário com a rua Pedro Teixeira. Como é que está esse planejamento? A partir de quando isso deve ser colocado em prática? E qual o objetivo dessa mudança, superintendente? O que os estudos apontaram para a necessidade dessa mudança lá no trânsito no Disseu? Hoje já existe essa necessidade há muito tempo, né, Natanael? Desde 2019, quando a gente estava na S-Trans, já existia a necessidade em função do número de acidentes e da quantidade de veículos que se deslocam na rua Noé Mendes com 2 sentidos. Isso tem causado vários acidentes com vítimas, né? Então isso levou a gente para trabalhar imediatamente no melhoramento da Avenida Pedro Teixeira, que é a que faz lado a lado com a Noé Mendes, para que ficasse ela em um sentido, vindo do Todos os Santos até a Avenida Joaquim Nelson,
e a Noemente saísse ali da Joaquim Nelson e fosse até a Avenida Camilo Filho. Até o balão do Valdemar Luiz. Até o balão do Valdemar Luiz, exatamente, que é a Avenida Camilo Filho. Então até ali vai ficar sentido único, Noé Mendes indo e a Pedro Teixeira voltando. Isso nós vamos botar, é só você imaginar que nós vamos duplicar a capacidade da pista. Então realmente vai dar uma desafogada por um bom período. Vai dar um bom período de folga ali, com certeza vai reduzir o número de acidentes. Mas a S-Trans vai sinalizar, vai fazer algum trabalho educativo nesses primeiros dias? Não, claro, nós vamos sinalizar toda a pista, estamos melhorando. Se você for lá no lado da Avenida Pedro Teixeira, nós estamos fazendo asfalto, vai começar asfalto agora, para em seguida fazer sinalização, botar semáforos onde precisa, para que dê direcionamento e fluidez ao tráfego, reduzindo naturalmente, que o objetivo é reduzir o número de acidentes que tem acontecido nessa via. Foram feitas algumas mudanças, superintendente, no que diz respeito às faixas exclusivas, né, de ônibus. Qual é a avaliação da S-Trans hoje sobre essas mudanças efetuadas, principalmente a permissão para que motociclistas, motoristas de aplicativo começassem a circular nessas vias sem ser multados? E há mais mudanças previstas também no que diz respeito às faixas exclusivas de ônibus? Não, por enquanto não existe nenhuma mudança prevista para a faixa exclusiva. O problema é que nós tínhamos uma faixa exclusiva com poucos ônibus rodando, né? Mesmo que tivesse a quantidade de ônibus necessária, que seria o inicial, que não tem mais rodando, seriam 400 ônibus, hoje só tem 280, em torno de 280 ônibus. Então, a necessidade, a quantidade de motos andando na cidade, com um número de acidentes também muito grande. E nós permitimos que os motoristas, os pilotos de moto, fossem botar todas as motos dentro do sistema de transporte, de faixa exclusiva. Com isso, nós conseguimos reduzir o número de 25% de acidentes, né? Em Teresina. Aqui na Zona Sul não seria possível buscar algumas vias também que pudessem ser utilizadas para desafogar o trânsito? A exemplo da 13 de maio, que hoje ela é mão dupla, mas torná-la mão única para desafogar mais o trânsito, tipo sentido só sul-centro, não seria uma alternativa para melhorar hoje? 13 de maio. A 13 de maio ali entre a Barão e a Miguel Rosa, não seria uma alternativa para melhorar a fluidez no trânsito da nossa cidade, aqui da nossa Zona Sul? Nós temos vários problemas que precisamos resolver de trânsito. A 13 de maio é uma delas, você falou, você tem razão. Agora precisa se arranjar a outra mão que volte. Nós temos algumas dificuldades. Por exemplo, na Zona Leste, nós temos também a Homero Castelo Branco. Precisa ficar no sentido único. Mas nós temos dificuldade, que é que vai levar para lá? Porque na Zona Leste tem os corredores desencontrados. As vias são desencontradas. Então, você vem numa rua, ela bate em cima do meio do quarteirão. Então, vai ter muita dificuldade para se arranjar uma via para fazer o oposto, né? Para fazer o binário. Na 13 de maio também existe a necessidade. Vai passar por estudo também. Mas nós vamos fazer isso em vários lugares, como estamos fazendo na Campo Maior, lá na Zona Norte, entre a Rui Barbosa com Campo Maior. A Rui Barbosa vai ficar só vindo sul-centro, né, norte-centro, bairro-centro, e a Campo Maior vai ficar centro-bairro, né? Então, isso aí nós vamos fazer esse binário, vamos fazer esse da Pedro Teixeira e vamos fazer outros. Agora, precisa que tenha estudo. Nós temos vamos abrir em breve a rua Fris Lobão, lá no Jockey Clube, né, que passa ali do lado do supermercado Pão de Açúcar, na Nossa Senhora de Fátima. Aquela via vai ser vindo da Kennedy até a Ininga, que é uma das poucas ruas que vai até lá. Então, nós vamos abrir também. Solicitamos também a continuação da Avenida Jockey Clube, ali passando ao lado da maternidade. Fizemos uma solicitação para ver se o governo do estado permite passar ali, para que a Jockey Clube acabe. Hoje ela para na Kennedy, né? Sim. Que é uma aberração, mas estamos tentando ver se conseguimos abrir ali para passar ela direto. Morada do Sol, mais ou menos. Superintendente, nós temos algumas participações aqui, mensagens de áudio com as demandas que chegam aqui no nosso WhatsApp. Vamos colocando aqui, o superintendente vai responder na sequência, 2106-9927. Bom dia a todos. É o Allan Kardec, do Instituto dos Cegos. Queria fazer uma pergunta para o superintendente. É o seguinte, vai haver a mudança, né? Vai haver essa mudança no trânsito aqui do Grande Liceu.
Queria saber se com essa mudança no Grande Ticeu, no trânsito, vem junto também a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência que moram na região. Bom dia. O superintendente é o Alan, que é do Bom dia, Alan. Instituto dos Cegos, né? Instituição que representa a categoria. Alan, a responsabilidade da superintendência é na parte de trânsito, tá certo? A parte de trânsito, a parte de... Com certeza, os semáforos terão sinalizador sonoro, né? Para quem tem deficiência visual, com certeza isso vai acontecer. Agora, a parte de acessibilidade nas calçadas e tudo, a prefeitura tem trabalhado no que pode, né? Não sei se vai atingir a todos, né? Mas essa parte é mais ligada às SDU da região. Tem mais mensagens de áudio. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico, que é o Ricardo taxista. Eu queria questionar uma coisa com o superintendente da S-Trans, porque aqui na porta da HUT tem um ponto de táxi. E a gente tinha um ponto de espera ali em frente à faculdade Uninasal. O ponto de espera foi retirado, certo, do táxi, porque aqui só pode ficar 3 carros na vaga. Foi questionado com os agentes da S-Trans, até um cidadão daí veio medir aqui no dia, veio verificar, um cidadão magro, de cabelo grisalho, não sei o nome dele, esqueci. Ele foi questionado, e o que acontece? Ele disse que ia ser mudado o ponto de apoio. Só que agora, os carros da S-Trans passam, a gente não tem mais ponto de apoio, só tem os 3 carros que ficam na vaga, e tá passando e multando a gente, porque a gente tá parado dentro do carro esperando a fila andar. Queria que ele se posicionasse sobre isso, e inclusive acabaram de passar aqui até o ponto de mototáxi que estava marcado com os cones para carro particular não encostar, para não ficar na vaga das motos, foram levados agora dizendo que não podiam. Queria saber se ele poderia fazer esse questionamento de onde nós vamos ficar na espera das vagas, porque aqui só pode ficar 3 carros na porta. Eu queria saber se ele vai providenciar outro lugar para alocar a gente. É o Ricardo taxista, superintendente. Ricardo, você deve levar esse problema lá à superintendência. É fácil você conversar com a GLC, que é a gerência de licenciamento lá com vocês. É fácil conversar também com a DOFT, com a Coronel Jaime. É fácil conversar com o superintendente, basta que você vá lá e marque a hora, você vai atendido na hora marcada, de acordo com você marcar, não tem demora para atender, na hora certa você vai ser atendido. Agora, permitir que seja feito diferente do que manda o Código de Trânsito Brasileiro, botar cone para reservar vaga, não é possível. Não tem regulamentação do cidadão privado colocar cone no meio da rua, visto que as vagas são destinadas de ordem específica. Então, ninguém tem direito a se apropriar de vagas públicas sem a devida orientação do trânsito, sem a devida orientação e liberação ou das SDUs ou da S-Trans. Bora, tem mais uma, vamos colocar mais aqui alguns questionamentos, daqui a pouco a gente retoma aqui as perguntas do estúdio, porque tem muitas participações aqui para o superintendente. Bom dia, firme dia. Ei, fala aí para o superintendente, e aqui é o marcador de rua, os pintores que fazem a sinalização, aqui com a rua Minas Gerais com o Almirante Tamandaré. A Almirante Tamandaré sempre foi um preferencial, que vem do centro a norte. Aí botaram pare nela de um lado e do outro aqui em frente com a Minas Gerais, e botaram pare na Minas Gerais também. Agora tá todo mundo doido aí, ninguém sabe quem é que para, quem é que tá certo e quem tá errado. Para ele ver esse aí com mais calma, com mais carência, por favor. É o Alberto, superintendente. Tá ok, Alberto, vou mandar verificar isso aí. Vou mandar verificar hoje mesmo, vou pedir uma pessoa da S-Trans que vá lá para saber o que houve, que botaram pare 2 vezes. Tem algumas mensagens de texto aqui também para o superintendente. Bom dia, superintendente. Eu acho um absurdo como funcionário público os agentes da S-Trans parados em um local e ficar 1 hora e 53 minutos dentro do carro, gastando gasolina. Eu, quando estou no serviço, se sair da sala, desligo a luz. Eu mesmo marquei um dia eles ficando ali na Ponte da Primavera. Isso é uma questão de economia e consciência. Atirar com a pólvora dos outros é fácil. É o Amarildo, superintendente.
Amarildo, eu não sei onde você trabalha, mas eu concordo com você. Qualquer funcionário público que seja relapso e que esteja fazendo a coisa errada, ele deve ser denunciado para que seja punido na forma da lei, tá certo? Qualquer um. Eu sou do seu lado. Pode contar comigo. Inclusive você, que passou horas e 56, deve ter sido fora do seu expediente de trabalho, olhando, você devia ter feito a denúncia, batido a foto e ter feito a denúncia, né, para que fosse apurado os motivos que eles estavam lá dentro. Mas, lá no caso, eles são lá de ordem de serviço, eles não estão lá por opção deles, eles estão por ordem de serviço, porque a avenida, a ponte da Primavera tem um problema muito sério na quantidade de veículos que se deslocam. Qualquer acidente, qualquer triscada de um veículo no outro, se não tiver agentes no local para agir imediatamente, é um transtorno tremendo para a população da cidade. Então nós trabalhamos com esse plantão lá nas horas de pico para que eles possam atender imediatamente a necessidade na ponte da Primavera. Tem mais uma mensagem de texto. Bom dia, amigo, sou o Rodrigo. Por que a prefeitura continua sendo negligente, conivente e não faz um novo contrato do transporte público? Entra gestão e sai gestão, não renovam a frota dos ônibus. Enquanto não renovarem a frota, é lógico que o custo de manutenção do sistema será de valores exorbitantes. Ele conclui aqui com o seguinte: ônibus sem ar-condicionado em Teresina é ultrapassado. Pergunto se alguém ainda tem o carro sem ar-condicionado neste período do BR-Obrol. Rodrigo, superintendente. O Rodrigo, as considerações que ele está fazendo já foram feitas, várias, respondi aqui. Mas realmente seria muito bom que a população pudesse pagar, né? Como o próprio TCE, Tribunal de Contas do Estado, fez a conta e disse que o valor da passagem é R$10,90, né? R$10,90 a preço de outubro a dezembro de 2024. Será que a população pode pagar esses R$11 para o transporte público? Será que pode, para ter o transporte de excelência? É uma coisa que tem que se questionar. Nós temos que fazer tudo que for possível e evitar onerar ao máximo a população. Tem mais perguntas aqui. Oliveira, superintendente, bom dia. Existe alguma orientação da superintendência para os agentes de trânsito sobre como abordar os condutores? Pergunto porque em algumas situações vemos posturas autoritárias e falta de diálogo, que gera conflitos e certa flexibilidade indevida em outras abordagens. Sei que todos devem seguir o Código de Trânsito Brasileiro, mas também é preciso bom senso. É o Oliveira, superintendente. Oliveira, você tem razão. Agora nós gostaríamos que fossem qualquer denúncia de maus tratos por parte dos agentes de trânsito que fossem denunciados, que nós vamos apurar e vamos punir quem for tratar mal o cidadão. O cidadão tem que ser bem tratado. Ele tem que ser punido pelo ato falho, mas ele tem que ser bem tratado. Não dá direito ao agente de trânsito tratar mal de forma nenhuma. E nós já temos casos em que vão ser abertas comissão de sindicância, né? Vai ser aberta sindicância para que sejam apurados os fatos. É preciso que a população, quem se sentir agredido, faça a denúncia para que a gente apure os fatos. Tem mais uma mensagem de áudio aqui. Bom dia, superintendente. Eu queria tirar uma dúvida. Meu nome é Vitor e sempre eu venho ao centro da cidade de Teresina. Tem uma loja específica onde eu gosto de estacionar próximo, que é uma loja ao lado da Babylândia chamada Mavil de Malha. Eles têm, por lei, dizem que quando se tem um recuo rebaixado, nós podemos estacionar, não é isso? Não pode estacionar no meu fio, mas consegue fazer o estacionamento. Estacionamento não é privativo, porque é de ordem pública, não é isso? É da prefeitura. Só que lá eles colocam vários cones impedindo a gente estacionar, porque é à frente da loja. E já fiz várias reclamações, porque acaba que não tem espaço para ninguém estacionar, nem no meu fio e nem na calçada da loja, porque já tem um rebaixamento, que é obrigatório quando a loja quer utilizar de estacionamento, não é isso? Eu queria ver com você se você teria alguma solução para ver isso, porque é inadmissível, eu não... Pronto, tá aí. Agora, corroborando com a fala do ouvinte, além dessas questões das portas de loja, os espaços onde não são portas de loja, os flanelinhas colocam ali os cones, ou você paga ou você não estaciona. O que fazer para evitar esse tipo de situação? Acabamos de tratar desse assunto. O cidadão acabou de reclamar que queria que os cones ficassem lá. E você está querendo, Vitor,
tirar os cones. Quem tem razão é você, Vitor. Os cones não podem permanecer no local. Os cones não podem permanecer no local. Qualquer um pode denunciar que a Superintendência de Trânsito vai lá retirar os cones e vai fazer recolhimento dos cones para que depois o dono vá lá, o dono da loja, o dono dos cones vá lá receber. Ninguém pode colocar cone no meio da rua. Agora é bom, é importante que se saiba. Quando tem meio fio rebaixado, você impediu que a vaga na rua ficasse disponível. Com isso você torna o estacionamento público. Então você também não pode botar cone. Onde você rebaixa a guia, você torna aquele estacionamento público, visto que você tirou o estacionamento que era da rua, né? Que é público. Então você privatizou, então botou para todo mundo lá dentro. Você perde o direito ao uso exclusivo. 8h07, chegando ao final aqui da nossa entrevista, mas vamos às últimas perguntas. Bom dia, que é o Francisco Alves. Gostaria de saber em relação ao plano diretor. Tenho conhecimento de que o plano diretor foi criado pelo senhor Santana e já sabemos que não deu certo por uma série de fatores. Pergunto, por que o contrataram novamente para apresentar uma nova solução? É o Francisco Alves, superintendente. Francisco Alves, o plano diretor não foi o Santana que fez. O Santana fez o plano de mobilidade urbana relativo a transporte público. Ele fez o plano de transporte. O plano diretor foi feito há muito tempo atrás, né? E precisa ser revisto. Então, não é o Santana. E outra coisa, o Santana foi contratado para fazer o plano de mobilidade naquela época, em termos de ônibus. E agora, ele participou de uma concorrência pública através do Ministério das Cidades e do BNDES. Então, não é a prefeitura quem diz quem vai contratar e quem não vai. Quem contrata é o Ministério das Cidades através do banco do BNDES. Então, não é responsabilidade nossa. Isso não é afeito à prefeitura. Agora, de fato, o Santana, a empresa dele, a oficina, né? É uma empresa grande que faz projetos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba. E isso deve ter habilitado para fazer aqui também. Tivemos a sorte de ter um profissional dessa área, como filho da terra, gosta da terra e é especialista em trânsito, em transporte público. E também atende as várias cidades do país, assim como está fazendo aqui o projeto para a gente. Mas aqui, essa parte aqui é do BNDES, não é nossa, não. Tem mais participação aqui, só para encerrar, o Neto. Bom dia, superintendente. Alguns sinais, alguns semáforos precisam de mais tempo. Mal dá para passar 6 carros, fecham muito rápido. E aí, só para colocar na sequência, mais 2 participações por áudio. Bom dia a todos da bancada. Eu queria saber do superintendente por que toda a capital do Brasil, o sistema de transporte flui naturalmente após a pandemia, tudo voltou ao normal e só Teresina que apresenta esse problema de suicídio. Teresina não é diferente das demais capitais, eu queria entender isso. Aí tem o Guilherme, tem o Neto, só mais uma participação, o superintendente responde às 3 na sequência. Bom dia ao superintendente. Aqui quem fala é o Paulo Farmacêutico. Superintendente, a nossa pergunta é, no centro, o movimento lá não está muito bom, todo mundo sabe. Então é o seguinte, nós temos uma farmácia em frente à Praça Saraiva. O que tem lá? Vários pontos de táxi. O que significa? Dificilmente esses pontos são preenchidos, porque a quantidade de táxi reduziu. O que acontece? Se alguém parar para comprar um remédio e aí se transpassar, com certeza vem a multa. Então, por que não reduzir um pouco essas vagas e ver a possibilidade desses comércios ficar com a frente, pelo menos enquanto o cliente compra um medicamento ou alguma coisa? Porque existe bastante vaga com poucos táxis. Não seria melhor reduzir um pouco essas vagas e melhorar o fluxo do comércio para alguém entrar e sair e comprar sem ser multado? Valeu, Paulo. Obrigado. Bom dia. Só mais um aqui. Aí tem aqui, só para encerrar, superintendente Wesley. Pergunte ao superintendente sobre os shows, que os flanelinhas colocam faixa, esse transpasse não faz nada, faixa nas ruas para guardar vaga. Por favor, superintendente. Tem a questão do semáforo, isso é o primeiro questionamento aí. Aí tem depois a questão do centro. Semáforo rápido. E os flanelinhas, por favor. Os semáforos não é para ser tão rápido, assim como você está dizendo, só passa 3, 4 carros. Agora, em algumas ocasiões, os semáforos, quando a energia, que você deve saber que aqui em Teresina a energia vai e volta com muita frequência, isso causa
a interferência na programação dos semáforos. Então ele fica aleatório. Então é importante que a população diga a gente, diga para a Extrans e informe onde está tendo tipo de problema para que a gente possa analisar e, quando for o caso, corrigir alguma falha nossa até na programação mesmo. Às vezes a gente programa, espera um fluxo e dá errado o fluxo. Então é preciso chamar a atenção, porque às vezes ocorre a nossa falha mesmo. Transporte nas capitais. É muito fácil. Teresina, você disse que todas as capitais funcionam, é verdade. Nós temos bem aqui São Luís do lado. Ela aporta por mês 25 milhões de reais para o transporte público. Teresina não tem condições de aportar 6 milhões. Fortaleza, da mesma forma, aporta mais de 300 milhões por ano. A Teresina não tem condições de aportar 80 milhões por ano. Então a diferença é essa. Mesmo assim, todas elas, se você for usar o sistema de transporte público, você vai ver a mesma carência, com a mesma dificuldade que nós temos. São Paulo é mais de 1 bilhão de reais por mês, por ano. Mais de 1 bilhão de reais. Quase 3 bilhões de reais para o transporte público. Todos os ônibus andam superlotados, metrô superlotado. Não é tão fácil como se pensa se resolver esse problema de transporte. Se transporte público fosse bem fácil de resolver, nós teríamos Teresina com certeza resolvido esse sistema. Agora, os transportes é resultado de investimento. Nós temos uma cidade, Estrasburgo, na divisa entre a França e a Alemanha, que é muito melhor do tamanho de Teresina, a cidade. A metade na Alemanha, metade na França. Tem problema? Tem não. Eles lá gastam 1 bilhão de reais, uma cidade como Teresina gasta 1 bilhão de reais. O que é 1 bilhão de reais por ano? O que é isso? É o investimento que Teresina tem para fazer em todos os lugares, em todos os serviços. Não é só no transporte, é em todo lugar. Então é muito difícil você comparar. O cara, outro dia, uma pessoa me pediu para ser o transporte igual ao da Suíça. Tudo bem, podemos ter. Agora temos que primeiro adequar a cidade de recursos financeiros que possam transformar essa capital Teresina numa Suíça piauiense, né? Aí tem a questão dos flanelinhas, superintendente, também, nos shows, né? Os flanelinhas. Nos shows que guardam vagas lá com faixas. Os flanelinhas não é para acontecer isso. Mas a Extrans não tem estrutura para ficar a noite toda fiscalizando shows. Aí fica lá, o show hoje começa meia-noite. Nesse horário a Extrans já não tem plantão para equipe para trabalhar 24 horas. Nós temos em torno de 110 agentes, nós temos 128 agentes, desses 128 nós temos pelo menos 10% de férias todos os meses, né? Temos mais 10% de licença todos os meses, todo dia está de licença lá 10%. Então nós temos em torno de 100 agentes para cuidar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, dia santo. Então nós não temos condição hábil de estar fiscalizando a cada show, salvo se for solicitado pela própria empresa que faz o show e que pague a conta. Ele terá que pagar a conta para que a gente possa ajudar. Agora, não é permitido flanelinha ter cone fitas, né? Cone fitas, reservando lugar para ele. E o dono do show vão ser obrigados, tem legislação já vigente, para que o dono do show sejam obrigados a cumprir as regras do serviço público. Agora, a gente está chegando no final do ano, a previsão para reajuste da passagem de ônibus ou, de repente, para reajuste do subsídio que a prefeitura repassa aos consórcios? Nós não temos, a prefeitura não tem condições de fazer subsídio e nem tem previsão de aumento da passagem, do valor da passagem. Por quê? Porque o prefeito entende que o serviço não está bom. Se você aumenta a passagem, vamos dizer, se eu for botar 10 reais, desaparece o usuário. Aí é que acaba o sistema mesmo. Se você, olha, é bom que qualquer cidadão ande 7 horas, 8 horas, 9 horas da manhã e veja como é que tem a lotação dos ônibus. A população já não anda mais de ônibus, a população desacreditou no sistema. Então nós precisamos voltar a população para o sistema. Nós precisamos melhorar o sistema para que possa melhorar até valor de passagem e que possa atender bem a população, para que eles voltem a usar novamente o serviço de transporte público. Rapidamente aqui, desde o início da atual gestão, o Cetut passou a receber mensalmente 6 milhões de reais mês. No final do ano somarão 72 milhões. Não é um volume muito alto para um transporte totalmente ineficiente? Estou acabando de falar, acabei de citar.
O transporte público de Teresina disse lá no começo da entrevista que o transporte todos os meses é deficitário. Nós não pagamos o que nós devemos. A prefeitura não pode aportar os recursos que serão necessários para que o transporte volte a se equilibrar. A prefeitura deve, segundo o CETUT, 200 e poucos milhões. Aí a prefeitura entende que a conta é bem menor, mas se deve uma conta, vamos dizer que seja 100 milhões, 80 milhões, se deve uma conta. A prefeitura realmente deve, dos 4 anos atrasados. Mas o ideal seria que o poder público tivesse um controle assim, preciso realmente dessa situação, não ficar. O CETUT diz uma coisa, o poder público entende outra. E aí é o seguinte, o poder público não tinha que ter um controle exato do que realmente deve? O poder público diz os valores que são devidos. O poder público tem esse controle. O que o poder público não pode dizer, a Estran não pode dizer, é que ela deve somente isso, porque quem vai decidir isso é a justiça, não somos nós. Quem vai dizer quem é que deve, quanto deve, serão os peritos judiciais. Não é a Estran que vai dizer. Por isso eu disse, o CETUT diz, a Estran diz, mas quem vai definir isso aí é um perito judicial, é quem diz esse valor a ser acertado. Superintendente. E eu quero só responder ao Paulo farmacêutico. Sim, ficou faltando ele. Que lá em frente à farmácia dele, se ele está falando lá do Praça Saraiva, tem um ponto de embarque e desembarque. Agora, nós não podemos botar um ponto de embarque e desembarque a cada pedaço para cada proprietário, porque senão a cada linhas, como tem 1.000 funcionários, 1.000 agentes passando todo dia, nós teríamos que ter vagas proporcionais para cada linha que é do lado dele. Então, não tem como fazer essa proporcionalidade, nós não podemos atender a todo ente privado com o benefício de uma vaga pública. Eu acho que a vaga pública é para todos e nós devemos obedecer sempre a população, a maioria. Obrigado, Superintendente Carlos Daniel, pela presença aqui no nosso estúdio. Prazer recebê-lo, viu? Obrigado por atender também e responder as demandas da nossa audiência. Vamos marcar novamente em breve uma nova rodada de entrevistas para a sua presença. Agradecemos aí a oportunidade, estamos à disposição, a Estran está de portas abertas para qualquer cidadão. Vá lá e ele vai ser atendido. Não digo que ele vai ser atendido nas solicitações dele, vai ser atendido e vai ser explicado por que não vai ser atendido ou por que vai ser atendido. Lá a transparência é bem fácil para encontrar, basta marcar o horário de atendimento, vai ser atendido pontualmente no horário, não terá perigo de não ser atendido. Obrigado, Superintendente, pela participação.